Proteger aqueles que são mais fracos é o dever dos mais fortes. Kyojiro Rengoku foi um herói que protegeu mais de 200 pessoas do ataque de um Oni em uma única noite. Um caçador com virtude e com uma vontade flamejante, capaz de inspirar e cativar aqueles ao seu redor. Hoje nós iremos falar sobre o Rengoku e sobre os motivos dele ser um personagem tão incrível. E aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao Guzão Voador e hoje temos mais um vídeo sobre Kimetsu no Yaiba. Então já usa sua respiração, deixa o seu like, se inscreve no canal e também clica no sininho para receber todas as notificações. E antes do vídeo começar, dois recadinhos bem rápidos para vocês. O primeiro é que esse vídeo tá cheio de spoilers de coisas que ainda não foram adaptadas pro anime, né? Na verdade o spoiler daqui é sobre o arco do trem infinito, então se você tá fugindo de spoiler, já fecha esse vídeo agora. E o segundo recado é que eu participo de um podcast de animes chamado Mundo dos Animes. Então se você gosta de animes, se você curte animes, já dá uma conferidinha que a gente tá no Spotify e nas principais plataformas aí de áudio, tá bom? O Pilar das Chamas apareceu praticamente na parte final da primeira temporada do anime, e foi um dos protagonistas do filme do Trem Infinito. Mesmo com tão poucas aparições, Rengoku é alguém muito popular e muito querido pelos fãs da obra. Kyojiro Rengoku é o Pilar das Chamas. Com apenas 20 anos, ele já carrega o legado da sua família de ser um pilar. É um personagem muito entusiasmado e que chama a atenção de longe pelo seu jeito e aparência. E não dá pra falar do Rengoku sem falar de todo o carisma que esse personagem possui. Ele é extremamente entusiasmado, né? Ele é extremamente expressivo, e né, igual a cena que a gente vê ele no trem comendo a comidinha dele lá e achando gostosa, ele fica gritando que é delicioso, né? Ele é um cara que sempre tá ali com um sorriso no rosto, um cara que tá sempre incentivando e ensinando algo para as outras pessoas. Mas apesar de ter esse lado aí entusiasmado, feliz, sorridente, nas horas que precisa, o Rengoku sabe ser bem sério, né? Sabe ser alguém que pensa estrategicamente, que traça planos, que toma decisões, né, friamente. Ele não é um cara bobão, ele não é um cara que sempre tá rindo e brincando. Ele sabe a hora de brincar e ele sabe a hora que o bicho pega e ele tem que estar sério. Rengoku é um homem de princípios. Assim como sua respiração, o seu entusiasmo, sua motivação e o seu senso de dever são como uma chama que se mantém acesa. Sem dúvida, a presença de Kyojiro inspirou diversos caçadores e pessoas a continuarem seguindo em frente, independente das dificuldades no caminho. Tanjiro, Inosuke e Zenitsu foram inspirados e inclusive puderam presenciar o quanto o Pilar da Chama era alguém poderoso e com valores incríveis. Kyojiro Rengoku é filho de um ex-pilar. Na verdade, seu pai era o Pilar da Chama da geração anterior e perdeu a vontade de lutar. O pai nem incentivava muito o Rengoku a seguir a carreira ali como pilar, né, depois que ele acabou perdendo a vontade de lutar. Mas aqui a gente tem um ponto muito importante, né, de olhar para a história do Rengoku, e é algo que me faz admirar mais ainda esse personagem. Geralmente, caçadores de demônios têm ali um histórico familiar problemático com Onis. Geralmente perderam algum parente que foi assassinado por um demônio, né? Alguma história envolvendo uma tragédia. E o Rengoku não tem nenhuma tragédia envolvida na história. O Rengoku ele não é motivado, né, por ódio, vingança, né, por tristeza. O Rengoku ele caça Onis, ele se tornou um Hashira pelo simples fato, né, que ele acredita que ele nasceu com poder e ele tem que proteger os mais fracos, né? Ele luta, ele arrisca sua vida pelo simples fato, né, de princípios que ele acha que ele deve proteger as pessoas que precisam. E isso torna esse personagem alguém mais incrível ainda, né, do que a gente pode pensar. Ele é um cara que protege as pessoas porque ele quer. Parte das convicções de Rengoku vem da sua falecida mãe. Ela morreu por conta de uma doença, mas sempre o ensinou que os mais fortes existem para proteger os mais fracos. Além de proteger os mais fracos, Rengoku é alguém que acredita na próxima geração
e confiou o futuro aos jovens caçadores. E essa crença do Rengoku, né, ela contagia os seus outros companheiros. Porque, por exemplo, quando o Zenitsu, o Inosuke e o Tanjiro viram o Rengoku no trem, né, eles veem ali a ação do Pilar, veem tudo que ele é capaz de fazer, a sua postura, né, o seu carisma, o seu poder. Eles acabam se contagiando ali pelo momento, começam até a ter uma cena até meio cômica deles pulando em volta do Rengoku, pedindo para ele treinar eles e tudo mais. E a gente vê o quanto que alguém, né, que é forte, alguém que tem princípios, pode influenciar, né, outras pessoas a se tornarem melhores. E então o Rengoku, além de tudo isso, ele é alguém que é uma boa influência para os outros caçadores e inspira eles a serem pessoas melhores. E além de ser um personagem que inspira as outras pessoas, o Rengoku é um cara que está carregadíssimo aí de confiança nos seus companheiros. Né? Lá no trem, quando eles acordam e percebem que o Enmu, né, o Lua Inferior 1, ele se fundiu com o trem e que ele vai começar a atacar os passageiros, o Rengoku fala pro Tanjiro e pro Inosuke para eles irem atrás do Enmu, que ele junto com o Zenitsu e a Nezuko vão proteger os passageiros. Eu acho que ali seria muito mais fácil, até pro Rengoku, para ele ir atrás do Enmu, né, e deixar os passageiros. Mas não, ele prioriza proteger os passageiros e acredita nos seus companheiros para derrotar o Lua Inferior 1. E quando o trem descarrila e acontece toda aquela tragédia, o Rengoku usa suas respirações, né, para minimizar o dano aos passageiros, né, e não ter tanto impacto assim com o descarrilamento do trem. Mas aqui a gente chega na parte que faz eu realmente admirar esse personagem e olhar para ele e falar: esse cara aqui é alguém que eu gosto, é um pilar que eu acho muito, muito incrível, que é quando aparece o Akaza e confronta o Rengoku. Akaza é o Lua Superior 3, um Oni extremamente poderoso, sendo um grande desafio para o Pilar das Chamas. Rengoku enfrenta Akaza bravamente, executando todas as possíveis formas da respiração da chama, cortando e ferindo seu oponente. Porém, a regeneração aprimorada do Oni acaba tornando os ataques fantásticos do Pilar algo praticamente inútil. O Akaza é um Lua Superior e ele é viciado em lutas, né? E ele olha para o Rengoku e ele consegue ali enxergar um grande potencial no Rengoku. E ele fica mais da metade quase ali da luta tentando convencer o Rengoku a se tornar um Oni e deixar essa fraqueza que é ser humano, né? Transformar ele num demônio para ele poder se regenerar, poder treinar por 10, 20, 100, 200 anos, quanto tempo ele quiser viver. E o Rengoku fica ali, né, nesse confronto e se recusando o tempo todo, né? Eu falo que a luta entre o Akaza e o Rengoku, apesar de ser uma luta muito linda de se assistir, uma luta muito legal em termos, se a gente for falar de animação, é uma luta muito incrível, porque são lutas ideológicas. De um lado a gente tem o Akaza, que ele acha que tudo que é mais fraco que ele tem que ser destruído, enquanto do outro lado a gente tem o Rengoku, que acha que tudo que é mais fraco que ele tem que ser protegido. E a luta é esse embate entre eu quero destruir o que é fraco e eu quero proteger o que é fraco, né? E o Rengoku aí, mais uma vez, ele prova o seu valor de forma assim incontestável. E para finalizar, a gente tem os últimos momentos do Rengoku, que são extremamente emocionantes e de uma certa forma frustrantes, porque a gente é apresentado para um personagem incrível, um personagem com potencial, um personagem que fez coisas muito legais nesse arco curtinho e ele nos é tirado assim do nada, né? Nós perdemos esse personagem no momento ali no fim desse arco, no fim da história do Trem Infinito, e é muito frustrante, né? Mas não deixa de ser emocionante, porque o Rengoku foi um cara que mesmo nos seus últimos momentos, ele estava preocupado com o futuro do Tanjiro, ele estava preocupado com o pai, estava preocupado com o irmão, e deixou várias mensagens, né? O Rengoku é um personagem que até mesmo ali na beira da sua morte, ele estava nos ensinando mensagens, né? E aquele fim dele vendo a mãe dele, né? Da mãe dele falando que ele foi uma ótima pessoa, que ele fez o trabalho muito bem, isso foi algo muito emocionante. Eu gosto muito do Rengoku, eu acho que ele seria um personagem com muito potencial, eu sempre repito isso, mas ele perdeu a vida ali muito cedo na obra.
mas o próprio Akaza diz que ele estava bem próximo de chegar no território supremo, algo assim, né? E aí, dependendo, você pode interpretar esse território supremo como Rengoku alcançando a marca do caçador, né? Enxergando no mundo transparente e tudo mais. Eu acho que o Rengoku, sem dúvida, se ele tivesse sobrevivido sem nenhuma sequela e tudo mais, ele teria sim conseguido a marca do caçador. E aí eu queria, inclusive, até ver uma revanche do Rengoku contra o Akaza no mano a mano ali, só que dessa vez o Rengoku com marca. E vocês gostam do Rengoku? Eu sei que esse vídeo talvez ficou um pouco longo, né? Eu já tenho um vídeo aqui no canal sobre o Rengoku, mas eu precisava falar de novo desse personagem, porque eu vejo que tem muita gente que gosta, eu realmente gosto muito dele. Eu acho que é um personagem que a gente tem que exaltar e falar bem, e comentar, né? E pegar de exemplo aí como um personagem incrível de Kimetsu no Yaiba. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito obrigado pela atenção e até mais.